Olá! Bem-vindo a mais um vídeo do canal História da Psicologia TV, o canal dedicado à divulgação da história da psicologia. Meu nome é Nicole e neste vídeo vamos falar sobre a escala de inteligência Binet-Simon, desenvolvida pelos médicos e psicólogos Alfred Binet e Théodore Simon. Essa escala buscava avaliar a capacidade mental de crianças na aprendizagem escolar, para que aquelas que tivessem baixo rendimento pudessem ser inseridas em programas especiais de educação. Quer saber mais? Continue assistindo o vídeo. Enquanto rola a vinheta, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos. Vamos lá? No ano de 1882, na França, aprovou-se uma lei que tornou obrigatório o ensino primário para todas as crianças de 6 a 14 anos. A partir desta lei, foram inseridas nas escolas francesas crianças de todas as origens, incluindo aquelas que tinham problemas de aprendizagem por qualquer motivo que fosse. Antes disso, essas crianças normalmente abandonavam a escola ou nem chegavam a frequentá-la, de modo que sua chegada evidenciou a falta de preparo do sistema educacional para recebê-las. Para resolver a situação, foram criadas turmas especiais com ensino adaptado às necessidades dessas crianças. Mas a solução também trouxe outro problema: como saber quais crianças precisavam estar nessa turma. Nesse contexto, no ano de 1904, o governo francês convida Alfred Binet para compor um comitê ministerial, cujo objetivo era adequar a questão das crianças ditas anormais e assim melhorar a organização do sistema educacional. Então, ao lado do seu parceiro Théodore Simon, eles criam a famosa escala Binet-Simon, com sua primeira edição publicada em 1905. Os estudos que embasaram a criação da escala começaram a ser desenvolvidos muito antes da encomenda do governo francês. Inicialmente, Binet trabalhava com o estudo da inteligência em casa, criando pequenos experimentos que envolviam suas duas filhas pequenas. Neste momento, Binet estava mais preocupado em desenvolver uma metodologia de pesquisa da inteligência e compreender o funcionamento dela na mente da criança. No ano de 1892, Binet foi convidado por Théodore Simon para auxiliá-lo em suas pesquisas sobre as crianças ditas anormais, mais especificamente sobre sua educação. Para isso, eles desenvolveram os itens da escala e aplicaram inicialmente em 95 crianças, 50 consideradas normais e 45 anormais, pelos próprios professores. Os níveis de idade mental de cada item eram avaliados conforme o sucesso da maioria das crianças daquela idade na resposta da tarefa. Por exemplo, para um item representar a idade mental de 7 anos, ele deveria ser respondido pela maioria das crianças com 7 anos, por algumas crianças de 6 anos e ser facilmente resolvido por crianças de 8 anos. Além disso, era comum que as crianças tivessem um nível mental que atrasasse sua idade cronológica em 1 ano, ou seja, se a idade cronológica era de 8 anos, geralmente o nível mental seria de 7. Se esse atraso no nível mental fosse de 2 anos em relação à idade cronológica, a criança poderia ter um diagnóstico de retardo mental, conforme o linguajar da época. Essa escala foi a primeira a avaliar a capacidade cognitiva geral, mas é diferente de um teste de QI, que ainda não tinham sido criados. Os dados avaliados eram objetivos e sempre diziam respeito à capacidade mental, não à aprendizagem escolar. Isto é, Binet e Simon priorizavam tarefas relacionadas a conhecimentos básicos da vida e cultura francesas. Isso permitiu que a falta de educação formal das crianças não fosse confundida com déficit de inteligência. Para Alfred Binet, a inteligência era composta por uma coleção de processos mentais, tais quais memória, atenção, imaginação e compreensão. A sua escala tentou demonstrar isso. Mas e quanto ao modo de avaliação da escala? Na primeira publicação, em 1905, ela era composta por 30 tarefas cujo grau de dificuldade aumentava gradualmente. Como exemplo, um dos primeiros desafios da criança consistia em ver se ela era capaz de seguir uma luz com os olhos. Isso avaliava a atenção básica. Além disso, também havia uma tarefa na qual a criança deveria ser capaz de dizer a diferença entre um pedaço de chocolate e um de madeira, dizendo ao avaliador qual dos dois era comestível.
Os 6 primeiros itens eram facilmente respondidos por crianças de 2 anos com capacidade mental íntegra. Os próximos 9 itens tinham tarefas como a repetição de 3 dígitos, comparação de linhas de tamanhos diferentes e definição verbal de objetos conhecidos. Essas tarefas eram realizadas sem tanta dificuldade por crianças aos 5 anos de idade com inteligência normal. Dentre os 15 itens finais, haviam pequenos testes como comparar objetos dizendo, por exemplo, a diferença entre um pedaço de madeira e um pedaço de vidro, organização de caixas iguais por ordem de peso, as quais variavam entre 3 e 15 gramas, preenchimento de lacunas em frases, como na frase "o tempo está claro, o céu é", então a criança deveria completar com "azul". E também havia avaliação da capacidade da criança a responder a perguntas abstratas como: quando alguém o ofendeu e pede que você o perdoe, o que você deve fazer? Esses últimos itens separavam as crianças normais, aquelas que entre 5 e 11 anos conseguiam atender ao teste, das com deficiência leve. No entanto, algumas das tarefas mais difíceis não foram respondidas por crianças de 11 anos com inteligência normal. O teste permitia 3 grandes interpretações finais. A criança era considerada normal se a idade mental fosse a mesma da sua idade cronológica, avançada se a idade mental superasse a idade cronológica e retardada se a idade mental estivesse abaixo da idade cronológica. O grupo de crianças retardadas ainda se dividia em mais 3 classificações: levemente retardados, débeis, moderadamente retardados, imbecis e profundamente retardados, idiotas. Apesar desses nomes terem um grande valor pejorativo atualmente, eles eram aplicados a crianças da época não com o intuito de ofendê-las e estigmatizá-las. Pelo contrário, Binet queria ajudar essas crianças, pois acreditava que o resultado do teste não era absoluto e que a inteligência podia ser melhorada. Para isso, criou a chamada ortopedia mental, uma série de exercícios com o intuito de aumentar a capacidade mental dos indivíduos. A escala de inteligência Binet-Simon exerceu uma grande influência no contexto educacional brasileiro, assim como a obra de Binet. Essa influência reverberou na criação do primeiro laboratório de psicologia pedagógica em 1906, pelas mãos de Manuel Bonfim e por Ulisses Pernambucano em 1925. Além disso, o trabalho de Binet também influenciou o processo de criação das escolas normais, sobre as quais você pode saber conferindo nossa videoaula A Psicologia nas Instituições Educacionais Brasileiras. Já Maria Lacerda, uma grande estudiosa do trabalho de Alfred Binet, tinha o objetivo de desenvolver uma pedagogia científica aplicada à infância, e para isso criou e dirigiu o Pedagogium. Ela foi pioneira no trabalho de unir a psicologia e a pedagogia, e realizou a aplicação de testes em escolas em Minas Gerais. Por fim, Helena Antipoff, a qual foi estagiária de Binet na Sorbonne, buscava aplicar seus conhecimentos no recente sistema de ensino brasileiro. Seu objetivo final era criar salas de aula homogêneas que se baseassem na idade mental dos alunos. Então, gostou de saber um pouco mais sobre a escala Binet-Simon e sobre sua influência no Brasil? O que achou da forma como Binet pensou a relação da inteligência com a educação? Será que suas contribuições foram benéficas? Aproveite a seção de comentários para deixar sua opinião. E não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para se ligar nas novidades daqui do canal História da Psicologia TV. Até a próxima!